Evangelho de Marcos. Tem lugares aqui na frente, tá? Quem está de pé atrás. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No nosso calendário seria quinta-feira à noite. No calendário judaico já era sexta-feira, porque começa às 18 horas da noite de quinta. Foi uma ceia diferente de todas as outras que Jesus tinha celebrado nos seus 33 anos de existência. Para os discípulos era a mesma ceia de sempre. Só vieram descobrir a singularidade daquele dia depois do dia seguinte. Jesus, ele pega o pão, ele toma o pão em suas mãos, ele dá graças, era um simples pão. É um pão como sempre mas Jesus sabia que logo não seria aquele pão feito do trigo. No dia seguinte seria o corpo dele. No dia seguinte, seria o corpo dele que seria rasgado. O corpo dele seria vergonhosamente exposto diante de toda aquela multidão. O corpo dele sofreria as consequências do pecado da humanidade, de então e também de agora. E ele dá graças. Ele reparte e diz: isto é o meu corpo. Vocês não sabem, mas amanhã será literalmente o meu corpo, que será dado por vós. Logo após ter ceado, Jesus tomou o último dos cálices da ceia judaica. Eu imagino que ele ficou olhando para a cor, aquele vermelho intenso do vinho. Era apenas o vinho na mão dele. Mas ele sabia, no dia seguinte, seria o seu sangue que seria derramado. Aquele sangue santo, puro, escorrendo por sua face,
O sangue que seria vertido a partir das feridas, dos cravos, da lança no seu lado. Não seria mais o sangue de carneiros e bodes, mas seria o sangue derradeiro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que noite santa, irmãos. Jesus, apesar de cercado por seus amigos mais próximos, naquela noite fria de primavera, como é comum lá em Jerusalém, naquele cômodo, o segundo andar de uma casa, de pedras, um salão bem amplo. Se tivesse o dobro de discípulos, ainda haveria muito espaço. Eu estive ali, naquele cômodo, muito próximo das muralhas de Jerusalém. O frio não era apenas externo, mas era interno também. Porque os seus amigos ali estavam, mas totalmente alheios àquilo que estava por acontecer. Momento de profunda solidão do nosso Senhor Jesus, que estava para carregar os nossos pecados lá naquela cruz. E uma coisa surpreendente, ele fala assim: eu desejei ansiosamente este momento. Como alguém em sã consciência pode esperar o dia da véspera da sua própria morte, e aquela morte horrenda? Porque foi para isso que ele veio. A vida dele só faria sentido se chegasse nesse ponto. Era a sua missão de agradar o coração do Pai, de selar de uma vez por todas o amor dele por mim e por você. Ali ficou muito claro: nós temos valor para Deus. Se alguém entende isso, a sua estima jamais pode ficar baixa mais uma vez. O crente, o povo de Deus, é um povo que não tem baixa estima, porque nós sabemos que para Ele temos valor. Aqui está a prova do seu valor. O sangue dele foi derramado por você. A nossa alegria foi a tristeza dele, mas essa tristeza iria se converter mais adiante. Jó, quando recebeu notícia da perda de todos os seus bens, da morte de todos os seus filhos, diz o texto sagrado, que ele se prostrou em adoração e disse: no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não era menos que Jó. E o texto sagrado diz o quê? Depois disso tudo, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus adorou o seu Pai nessa hora mais difícil. Eu convido você a fazer o mesmo agora. Talvez você esteja vivendo o seu momento de dor, de luto. Jesus viveu o seu, por isso Ele entende o seu momento de dor. Mas nessa hora o crente ainda pode louvar o Senhor. Coloque-se de pé, vamos louvar. Era fim de tarde. Nessa época da Páscoa, o clima já começava a esquentar e tivemos um dia ensolarado. Mas agora já sentíamos a brisa fresca das noites frias em Jerusalém. Estávamos caminhando juntos em direção ao olival de Getsêmani, onde costumávamos ir para passar tempo junto com o Mestre. Eu ainda estava pensando na conversa que tivemos mais cedo, o que ele dissera sobre mais um pouco não o vermos e mais um pouco veremos novamente, sobre voltar para o Pai, o encorajamento dele diante dos tempos difíceis que disse que enfrentaríamos. E algo me intrigou profundamente.
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Foi o que ele disse. Não sei bem como é isso. Eu não compreendo o tamanho, a largura, a altura, a profundidade desse amor. Mas eu sei que quando Jesus me olha nos olhos e me diz que eu sou dele, no fundo do meu coração vem uma convicção inegável de que sou discípulo amado. Agora a noite já havia ocupado cada canto no céu. Estava escuro debaixo da folhagem das oliveiras. De repente avistamos uma luz que crescia e vinha ao nosso encontro. Reconheci Judas, nosso companheiro das viagens missionárias, mas dessa vez a sua feição era diferente. Traição. Junto com ele vinham soldados e guardas segurando tochas, lanternas e armas. O frio da noite não se compara ao gelo que senti na espinha. Enquanto me levantava, o mestre se colocou à nossa frente e perguntou atrás de quem que estavam aqueles homens. Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Ao que Jesus respondeu: sou eu. Nesse momento eu não sei explicar. Esse destacamento se recuou e caiu por terra, caiu de joelhos no chão. E eu sei que foi nítido. Nenhum homem poderia colocar as mãos no meu Jesus se assim ele não permitisse. Mesmo assim, ele nos protegeu. Ele pediu que nos deixassem ir embora. Estendeu as mãos para ser amarrado e aprisionado foi com eles. Não deu nem tempo de pensar. Estávamos no desespero da morte passando diante de nossos olhos. Cada um de nós, os discípulos, foi buscar uma forma que melhor nos pareceu, de ao mesmo tempo nos esconder e seguir o nosso mestre. Até mesmo Pedro, que dentre nós era o mais valente, que até desembainhou uma espada para proteger Jesus, negou conhecê-lo para salvar a sua pele. Eu mesmo não sei como pude fazer isso com meu amado Jesus. Sua lembrança me faz derramar lágrimas de arrependimento. Eu ouvi enquanto era empurrado, maltratado, humilhado durante toda a madrugada. Eu ouvi ser interrogado e nem eu e nem ninguém teve coragem de defendê-lo diante das acusações. E eu não entendi. Ele parecia tão convicto. Não havia nada no seu olhar, um pingo de arrependimento e desespero de voltar atrás. Ele estava voluntariamente se entregando aos que o tinham como criminoso, sem resistir. O sol já surgia no horizonte. E o meu coração se angustiava. Jesus foi levado a Pilatos a fim de ser condenado. E lá eu vi algo que esmagou meu coração. Pilatos não encontrou em Jesus nada que o condenasse. Mesmo assim, o povo queria executá-lo. Executá-lo? Como assim, o meu amado mestre? Houve uma chance de soltá-lo, mas quase desfaleci quando, em vez dele, ouvi a multidão gritar: solta Barrabás. Foi então que as amarras da mão de um criminoso foram desfeitas, enquanto o meu amado mestre recebeu nas costas açoites que lhe abriram a carne. Sem qualquer remorso e cheios de raiva, caçoaram dele, colocaram sobre ele uma capa de púrpura e fincaram em sua cabeça uma coroa de espinhos que lhe perfurou e fez escorrer sangue que pingava de seus cabelos e barba. Assim Jesus se entregou ao som da multidão que gritava: mata-o, crucifica-o. Com seu corpo fragilizado e enfraquecido, carregou nos ombros a pesada cruz, na qual seria impiedosamente pregado. Com suas mãos e pés cruelmente perfurados, foi dolorosamente pendurado diante de toda uma multidão. Aquela cena terrível era assistida por olhos curiosos, olhos que o condenavam, que caçoavam, e olhos daqueles que, como eu, impotentes, o amavam profundamente. De repente meu coração parou. Meu Jesus, vivendo o seu momento de maior dor, fitou os olhos em sua mãe e com todo o afeto disse: aí está o seu filho. E apontou com o olhar para mim, João, a quem disse: eis a sua mãe. Depois de ser covardemente abandonado por mim, seu aparente fiel seguidor, como ele poderia me olhar com tanto amor?
Como poderia se importar com a perda de sua mãe em meio a tanta dor, tendo seu corpo rasgado, debaixo de uma condenação injusta dos que com tanto amor se gastou para curar, ensinar, acolher, perdoar? Eu não entendo esse amor. Então, com toda a autoridade que esse meu Jesus tinha sobre a vida e sobre a morte, ele disse: está consumado. Ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E junto com o meu mestre, tudo pareceu se apagar ao seu redor. Não são essas as palavras que estão escritas, palavra por palavra, no relato de João sobre a crucificação no Evangelho, nos capítulos 18 a 19. Mas enquanto a gente lê, que amor nós podemos perceber diante da completa autoridade que Jesus tinha para poder voltar atrás, de nos dar o que nós merecíamos. Ele foi até o fim com amor radical e sem medida, sem nenhum limite. Você consegue imaginar uma teia de aranha, várias teias de aranha, e um martelo sendo jogado sobre elas? Assim foi o amor imparável de Jesus. Não houve dor, não houve nenhum insulto, não houve preço que ele não pudesse pagar. Ele foi sem arrependimentos até o fim. Esse seu amor que ele tem por nós, ele pré-conhecia a traição dos que lhe eram fiéis. Ele conhecia a crueldade que seria dirigida a ele, apesar de ele ter derramado amor dia após dia sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre esses que foram por ele criados. Quem de nós poderia se garantir tamanho amor? Quem de nós colocaria a mão no fogo e diria: eu faria o mesmo? Que amor é esse? Que suporta traição, que sacrificialmente se entrega. Fato é que quando veio Jesus, nós vimos o amor encarnado. Lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que amor é esse que o apóstolo João pôde experimentar? Que amor é esse que se oferece para nós, dia após dia, já tão provado? Estamos vivendo para descobri-lo. A gente não vai chegar na compreensão dessa profundidade, mas esse amor nos atinge de tal forma que nós já não somos mais os mesmos, amém? Obrigada, Jesus, pelo amor que o Senhor derramou sobre nós. Senhor, que paixão, que entrega voluntária e completa foi essa. Nós estamos diante do Senhor como a tua igreja, remida, amada, para te dizer, Jesus, que nós te agradecemos, porque diante da tua autoridade, para simplesmente nos dar o que nós merecíamos, Deus, e não passar pelo que o Senhor passou, o Senhor escolheu ir até o fim.
E nós não compreendemos, Senhor, a largura, a altura, a profundidade desse amor. Mas nós queremos responder a esse amor, Jesus. Papai, nessa manhã nós te adoramos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Não existem palavras no dicionário que suportem, Senhor, que sejam dignas de demonstrar, Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Por isso ouve o clamor dos nossos corações, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Mas não porque a gente é bom, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Jesus, pela sua entrega. Nós vamos viver por isso, Senhor. E para Ti, nosso bom e amado Mestre. Em nome de Jesus. Irmãos, podem se assentar. Sintam-se à vontade. Numa manhã de domingo, a última coisa que, pelo menos muitos de nós queremos, é barulho. No nosso último dia de descanso, antes da rotina voltar, do nosso trabalho, dos nossos estudos voltarem, o silêncio da manhã é essencial. E hoje esse silêncio já foi quebrado. Nós cantamos, louvamos ao Senhor, nós ouvimos a palavra. Mas se a gente parar alguns instantes agora, ouvimos uma coisa ou outra, mas até o roncar do estômago do nosso irmão incomoda, é quase um trovão. Porém, chega uma hora, nesse silêncio, a gente continuar aqui nesse silêncio. A única coisa que a gente passa a ouvir é a nós mesmos, os nossos próprios pensamentos. O silêncio externo, o silêncio de fora, faz a gente focar no barulho interno do nosso coração. Imaginem como que foi esse silêncio para os seguidores e discípulos de Jesus no sábado, no dia após a sua morte. Cristo morreu, a terra estremeceu, os sepulcros se abriram, e depois disso, nada. Nada. O silêncio que nos faz ouvir ou nos faz imaginar o choro e as lágrimas ao fundo. Talvez as lágrimas até pingando no chão. A gente consegue imaginar o som do lençol de linho sendo cuidadosamente manipulado no corpo do nosso Senhor. E depois a rocha rolando e tapando o sepulcro. A Bíblia quase nada fala desse dia, do sábado. E resta um pouco para nossa própria imaginação construir. O que será que se passou no coração daqueles que amavam e seguiam a Cristo? Quando o meu avô partiu, todos aqueles que perderam entes queridos vão entender isso. Eu lembro do nosso primeiro jantar em família, depois do velório. Estavam quase todos os tios, primos, amigos, a Vitória também estava com a gente. E muita gente, parentes reunidos. Um potencial grande de barulho e festa. Mas o barulho para alguns era só dentro do coração. Várias vozes no meu coração falavam: e agora? Aleluia, verei meu avô na eternidade, sem sofrimento. Nossa, que alívio! Meu avô sofreu tanto. Caramba, mas eu
eu queria ter aproveitado mais tempo com ele. Eu imagino que algo do tipo ecoava nos corações daqueles que presenciaram a morte de Jesus. O silêncio abriu espaço para perguntas e questionamentos. Talvez para aqueles que não criam verdadeiramente no nosso Senhor, a desesperança inundou. A ansiedade de pensar que aquele não era o Messias verdadeiro e esperado, e de pensar o mundo de trevas que viria a seguir. Ou talvez aqueles que simplesmente desistiram e seguiram as suas vidas. Sem a esperança e a certeza da salvação, minhas perguntas para a morte do meu avô não teriam respostas. Muito provavelmente o vazio, a solidão e o remorso seriam os únicos sons que eu ouviria quando pensasse no meu avô hoje. O silêncio seria eterno. O vazio seria eterno. Mas não foi isso que aconteceu. E não será isso que acontecerá. Louvado seja o Senhor. A história já está escrita. O spoiler já foi dado há muito tempo atrás. E o silêncio acabou. A única referência que nós temos na Bíblia sobre o que aconteceu no sábado fica em Mateus 27, quando os sacerdotes e fariseus vão a Pilatos e pedem para que sejam colocados guardas no túmulo de Jesus. Porque eles lembraram que Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, então eles queriam impedir que os discípulos retirassem o corpo de Jesus e forjassem uma tal ressurreição. Uma tentativa desesperada de perpetuar o silêncio e calar os seguidores de Cristo. Mas sabemos muito bem que isso não foi suficiente para impedir a obra do nosso Senhor. O sábado do silêncio é um dia de se aquietar e refletir e contemplar o que seria do mundo sem a esperança da ressurreição. E o fim dele é exatamente para que celebramos e glorificamos a Ele por isso. O silêncio externo da falta de fé, da desesperança e da morte tem um final. E o único que deve restar é a paz em nosso coração, que nos faz olhar para Ele com os olhos cheios de esperança e gratidão. Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O silêncio acabou, irmãos. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos continuar louvando o seu nome. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ela aperta com força, tenta apagar, escurecer, com esvaziamento, mas começa a soltar, vai soltando, vai escapando e não retém, não segura, nada o prende. Esse é o Jesus que a gente chama, esse é o Jesus que a gente clama e que a gente adora. Agora já passou das 7 horas, então não vamos nos segurar. Jesus Cristo ressuscitou, amém? Amém. Vamos tirar um tempinho para falar essas palavras de gratidão, de louvor, de exaltação diante do nosso Senhor, que não foi retido pela morte, que ressuscitou e com Ele trouxe vida para todos nós.
Glória seja ao Senhor. Amém. Amém. Deus é muito bom. Jesus Cristo é o nome dele. A gente está escutando agora os pássaros cantar. A gente está vendo o dia brilhar. Ele ressuscitou. Nossos corações estão clamando cheio de vida. Nossas línguas cantam com alegria. Ele ressuscitou. A palavra é pregada, as histórias são contadas, irmãos são acrescentados. Ele ressuscitou. Esse é o nosso Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Para o autor da vida, nem mesmo a morte pode segurá-lo, porque ele é a própria vida, ele é vivo. No sábado podem passar muitos sentimentos nos corações. Talvez um dos discípulos tiveram dúvidas, questionamentos, sofrimentos sem fim. Talvez eles não entendiam o que estava acontecendo, só passava uma multidão de sentimentos e coisas. E nas nossas vidas também, a gente fica perplexo em muitos momentos. Muitas horas a gente se depara com coisas que a gente não consegue nem falar o que a gente está sentindo. Não consegue falar sentimentos, a gente só está em um silêncio nos nossos corações. E diante de Deus nós sabemos ainda que Ele é vivo. E a gente fica em dúvida. A gente fica em dúvida com alguma angústia de coisas que a gente não entende, de uma verdade que a gente tem buscado e que muitas vezes ainda falta nos nossos corações. Lá em Eclesiastes, Salomão fala que Deus colocou nas pessoas um anseio pela eternidade. A gente tem anseio pela eternidade, mas não a compreendemos. Ela é muito maior do que nós podemos ver e por isso mesmo Jesus veio em nosso meio. Para aqueles que passam toda a vida tentando aprender como viver. Para aqueles que passam toda a vida vivendo apenas, não sabem lidar com a morte, esses somos nós. Jesus Cristo é o único que lidou com a morte e está vivo para contar a história. E essa história Ele contou através do seu Evangelho. Tem quem diga, se você sente medo é porque você está vivo, se você sente medo é porque você tem alguma coisa para perder, então medo é bom. Mas o medo não significa a vida e o medo não potencializa a vida, pelo contrário, o medo nos paralisa diante da vida que nós poderíamos viver, diante da vida que Jesus Cristo nos convida a viver verdadeiramente com Ele, uma vida que não há medo. Para quem anseia pela eternidade, talvez não saiba o que espera, é assustador. Talvez no momento do silêncio, os discípulos sabiam de todas as palavras que Jesus tinha dito e ainda assim podiam estar tremendo de medo. E mesmo quando Jesus voltou e se posicionou diante deles, em carne e osso, ressurreto, ainda assim tremeram as pernas. Quando a gente não sabe o que nos espera e a gente está assustado pelo futuro, a gente fica com medo. Mas quando a gente vê a majestade de Deus, também tremem as nossas pernas de temor diante daquele que é o próprio Deus vivo no nosso meio, Jesus Cristo. Ele quer a ressurreição e a vida e traz para nós essa esperança. Esperança de que a gente não vê algo por completo e a gente não entende, mas isso nos enche, não apenas de uma espera, mas de uma espera cheia de vida. Essa maravilha que nos assusta, essa majestade de Deus que é maior do que a gente pode experimentar. Na contemplação a gente fica maravilhado e a gente presencia da plena glória daquele que criou os céus, criou a terra e nos espera no futuro com novos céus e nova terra. Para João, o discípulo amado, que tudo presenciou, mais tarde ele continuou experimentando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E para as mulheres que foram procurar lá na tumba de Jesus, foi dito a elas, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vão depressa e digam aos seus discípulos, ele ressuscitou. A gente não precisa de medo para saber que a gente está vivo, e a gente não precisa temer o que a gente pode perder. A gente pode ter temor do Senhor diante das suas maravilhas, e Ele nos chama a não ter medo, pelo contrário, compartilhar essa grande verdade, a verdade que nos salva, a verdade que vai alcançar mais ainda vidas. Ele ressuscitou. Paulo fala a Timóteo o seguinte, lá em 2 Timóteo 1, versículo de 8 a 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que eu sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Poder que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude de suas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. Não se envergonhe do Evangelho, não tenha medo de falar, não tenha medo de viver. A gente passa por tantas emoções, a gente encontra com Jesus Cristo, isso ainda é vivo e a gente ainda repassa a cada dia. Cada vez que a gente toma a ceia, cada vez que a gente tem contato com os nossos irmãos, cada vez que a gente canta ao Senhor, a gente revive toda a história, toda a vida de Jesus Cristo na terra. A vida que não terminou com sua morte, mas continuou para a sua ressurreição, e ainda não terminou com a sua ressurreição, mas a vida dele continua em nós, na história da sua igreja. E essa história ele nos chama a não nos envergonharmos, a testemunharmos do seu evangelho, não por nossas forças, glória a Deus, mas porque é pelo poder de Deus, não por nossa vontade, mas por determinação e graça do nosso Senhor. É desde os tempos eternos, mas também é para os tempos eternos. É aquele que traz luz aos nossos dias e traz vida às nossas vidas que não têm, nossas vidas que são vazias, nossas vidas que são esvaziadas, acinzentadas. No Senhor nós temos visto a imortalidade dele, no seu evangelho. Se tem alguém que não conhece a Cristo, mas tem escutado essa palavra, e tem tido toda essa revolução de sentimentos no seu coração, e não tem sido familiar, não tem entendido qual que é esse anseio por eternidade e por conclusões. Se você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que passa por todos esses sentimentos, mas não se paralisa, mas continua, então se entrega a Jesus Cristo. Viva nele, mesmo que você não entenda por completo por enquanto, mas se entregue a ele, porque a cada dia você vai ser mais preenchido dessa vida que é cheia, dessa vida que é plena, dessa vida que não é retida pela morte, não é uma vida simplesmente de prolongar o seu momento na terra, mas que não tem mais fim, não tem prazo de validade, e ela é cheia de vontade, cheia de verdade, cheia de alegria. E se você, como eu, tem vivido a vida em Cristo, e nem todos os dias são tão cheios de alegria, alguns são cheios de desafios, alguns são cheios de tristeza, alguns são cheios de dor. Se a cada passo a gente tem se perguntado como a gente tem que fazer, o que a gente tem que viver, como eu vivo a minha vida, às vezes isso é grande demais para nós. Vamos nos entregar com determinação na graça do nosso Senhor. Não vamos deixar nossas pernas tremerem diante dele, mas confiando no nosso Senhor, escutar dele. Não tenha medo, compartilhe do meu evangelho, porque Jesus Cristo ressuscitou. Que a gente possa viver então esse evangelho da salvação, que a gente possa proclamar dessa forma todas as coisas que passam não apenas nos nossos corações, mas que também passem nas nossas línguas e nas nossas ações, no nosso meio, onde nós estivermos. Vamos orar nesse momento, diante do nosso Senhor, entregando nossas vidas mais uma vez, não porque Ele não as tem, mas porque isso é prova da nossa consagração, da nossa adoração que não é só de palavras, mas que ela seja de verdade. Que nesse momento você possa ver na sua vida, pelo sondar do Espírito Santo, como tem sido os medos que podem ser vencidos, os desafios que diante de Deus são pequenos. Reveja toda a sua vida à luz de Cristo, à luz da vida que não é sua, mas dele.
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Senhor, diante do Senhor a gente ora e a gente proclama, a gente declara nossos sentimentos, a gente declara a nossa vida, porque do Senhor nada a gente pode esconder. No Senhor a gente pode viver, a gente pode ser preenchido a cada dia mais pelo Teu Espírito Santo, enfrentar muitas coisas que são maiores do que nós, não por nossa força, mas pelo Teu poder. Por favor, se conosco nesse momento, nos enchendo de coragem, nos enchendo de vida. A cada um aqui presente, a cada um aqui escutando essa palavra, a cada um daqueles que chamam e clamam pelo Seu nome, possam ser preenchidos pela Tua vida. E conosco a gente possa fazer parte, e a gente possa viver ativamente a cada dia, sem esquecer, sem precisar de alguma desculpa para nos lembrarmos, mas a cada dia nós estarmos cheios da Tua vontade, da Tua presença, da Tua verdade. Por favor, se conosco nesses desafios, e por favor nos relembra a cada dia para que nós não esqueçamos, para que nós sejamos cada vez mexidos, para que nossas pernas sejam voltadas para andar e não parem de tremer, mas que a gente possa em temor caminhar na Tua vontade. Em nome do Senhor a gente ora e a gente crê. Amém. Amém. Ele diz que é a ressurreição e a vida, e Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente.